Então, vamos começar. Eu estou hoje aqui com duas pessoas do suporte, que é o Gustavo, que vai participar aqui com a gente, e o Ronian também, já participou algumas vezes. Eles vão ajudar a gente aqui com as dúvidas. E aí, o Gustavo ele vai fazer a apresentação aqui da parte da habilitação dos bancos. A ideia é a gente mostrar para vocês como o script case, quais as modificações que vocês têm que fazer dentro do script case para habilitar esses bancos e algumas coisas sobre a conexão com esses bancos, ou se vocês tiverem dúvidas também a gente vai falar aqui. Então vamos lá. Então vou passar agora a palavra para o Gustavo e qualquer dúvida vocês podem ir perguntando, que eu vou ficar de olho aqui no chat. Bom dia, vou começar aqui a habilitar as conexões. Eu já deixei pronto uma pasta com todos os arquivos necessários para poder fazer a habilitação. E lembrando que no tutorial tem um link com download para todos os arquivos. Eu já deixei aqui também aberto na nossa base. Aí eu vou começar habilitando o Oracle. Aí eu sugiro que já deixe aberto no tutorial para ir acompanhando passo a passo. E é só digitar Oracle ali em cima que ele acha, né, esse tutorial. Uhum. Pronto, eu vou começar aqui. Aí no caso só precisa baixar o client no site do Oracle. E como a estrutura do PHP é 32 bits, aí você tem que baixar o de 32 bits. Esse link aqui, ele direciona para o download do cliente de 64 bits. Aí falta só corrigir isso, mas é só copiar o link e alterar para 32 bits. Pronto, aí eu vou mostrar aqui como é que eu faço para extrair e qual diretório eu vou extrair. Entra lá no site para mostrar aquele link. Sim, não vai para o... Ele vai para o de 64 bits. Aí é só copiar aqui, cadê? Aí copia o nome. Porque ao entrar no site da Oracle diretamente no Oracle.com, ele pega a arquitetura da máquina que está acessando. Por isso que aparece lá o 64. Ah, porque ele já pega a arquitetura da minha máquina e ele pega default 64, né? Ah, eu tenho só que procurar o 32 aí. Isso. Aí eu colo, né? Aí copia o nome, vai em downloads, Oracle Instant Client. E aí ele vai dar lá as outras opções, no caso 32 bits, né? Por conta da configuração do PHP. Aí vai ser independente da máquina, né? Independente da máquina. Ok. Pronto, aí a gente já está com o cliente adequado para o PHP, que é o 32 bits. Aí depois de efetuar o download, você vai extrair lá no disco local C. Então fez o download do zip e aí vai extrair dentro do C. Vou colar aqui. Aí na raiz mesmo? Sim, na própria raiz. Extrair. Pronto. Depois que eu extrair o cliente na raiz do disco local C, eu vou ter que pegar o diretório e colar lá nas variáveis do ambiente. Aí para isso eu tenho que vir aqui em meu computador, propriedades, configurações avançadas do sistema e variáveis de ambiente. Aí eu vou vir aqui em patch, editar, vou colocar aqui um ponto e vírgula. Depois da barra? Sim, e o diretório. Só que aqui ele ficou sem o... Completar isso com a pasta, né? Faltou copiar.
Tem que copiar esse caminho. Sim. Então, ao invés de copiar só o nome da pasta, copia o arquivo do caminho todo, né? Caminho completo até os arquivos. É porque... Deixa eu ver aqui. Porque quando ele já extrai na pasta. Ah, tá. Beleza. Pronto. Só para corrigir aqui, tem que ser o caminho completo até os arquivos. Aí eu vou lá editar de novo. No caso, eu ainda não apliquei aqui, eu vou apagar. Pronto. Deixa eu mostrar aqui de onde começou aqui a ponto e vírgula. Pronto, a partir daqui. Depois da barra, escreve ponto e vírgula, depois coloca o caminho dos arquivos, ok. Pronto. Ok. Aí clique em ok aqui de novo. Pronto. Depois é só reiniciar o serviço do Apache. Eu vou reiniciar aqui. Deixa eu ver por aqui. Agora isso, Gustavo, tem que ser feito na máquina onde o script case está instalado. Independente de onde o Oracle esteja instalado. Está só instalando o client, né, para acessar. Sim, sim. Então não precisa ter o Oracle, o banco em si instalado. Eu vou acessar depois, mas para acessar eu vou precisar ter esse client. Sim, sim, exatamente. Eu vou iniciar aqui o serviço do Apache. Vou reiniciar o serviço do Apache do script case, né? E aí a gente consegue ver aqui que aí se você tiver outros Apaches, a gente identifica o do script case aqui com Apache script case. Aí dá pra saber. Pronto, já está em execução. Vamos testar aqui agora se ele está habilitado ou não. Aí depois que instala um client, ele vai aparecer habilitado aí dentro do script case automaticamente. É isso? Aí a gente está acessando o diagnoses. Pronto. Aí a gente pode ver que o Oracle já está habilitado. Ok. E esses outros que estão desabilitados, esse outro aqui de baixo, o Oracle normal. Esse daí é para versões do banco de dados Oracle abaixo do 10. Aí se habilitar a extensão Oracle 8, que é para acima do 10, da versão 10, dá conflito. E só pode ficar habilitado um ou outro. Beleza. Porque esse já é problema já do PHP, da extensão de PHP. É, dependendo da versão do PHP, ele vai habilitar com... Porque esse Oracle normal é o mais antigo, é isso? É, o Oracle é para conexão com base de dados Oracle abaixo da versão 10. E o Oracle 8 é acima da versão 10. Ok. Pronto, só para finalizar aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Essa instalação será no servidor, no meu caso Linux, e não no cliente. É, no servidor onde você tem o script case instalado, no caso, né? Porque aí se a gente vai aqui conectar com um banco Oracle que está instalado em um outro lugar. Mas a gente está habilitando dentro do meu script case, dentro do meu servidor de desenvolvimento, não no cliente. No cliente, como é que funcionaria? Já vai estar habilitado, vai ser só confirmar a conexão, né? Ele não vai precisar instalar um client lá, não. Se ele publicar o projeto no servidor dele, que já está habilitado a extensão, ele não precisa. É porque ele vai ser um ambiente, ele não vai precisar do script case instalado lá, né? Agora, se ele for publicar no ambiente do cliente, ele tem que configurar tudo para habilitar as conexões. Ele tem que fazer isso lá também, habilitar o cliente. Se ele publicar em outro local, sim. Se ele publicar na mesma máquina que ele habilitou o cliente, não. Entendi. E no caso dele, como é Linux, são procedimentos diferentes já. Que já funcionam diferente, não é DLL, são SO e o cliente é instalável, que é um .rpm. Ok. Beleza. Sim, para finalizar aqui com o nosso tutorial da base sobre a conexão Oracle. Aí aqui, ó, lá no site, como eu já falei aqui, tem que ser o de 32 bits. No caso, a imagem que está mostrando aqui é realmente o de 32 bits, só o link que está diferente. Aí aqui ele mostra a parte de aquilo que a gente fez agora, né? Todo aquele passo a passo. Sim. Okay. E adicionar o patch lá nas variáveis do ambiente. Pronto. Reinicia, no caso aqui é só reiniciar o Apache. Não precisa reiniciar o computador, só o Apache mesmo. Colocamos aqui só por questão de boas práticas. Pronto, vamos agora fazer a conexão, habilitar a conexão com o SQL Server. Vocês têm um Oracle aí pra gente testar lá no script case?
Sim. Testa lá. Pronto, vamos testar aqui a conexão. Criar um projeto novo. Pode criar assim mesmo com esse nome, só pra gente testar a conexão. Pode avançar. Ok. Então aí normal, a gente vai selecionar o Oracle. E aí a gente vai escolher Oracle 8, né? Ou qual é? O 8 ou acima? Isso. Pronto. 8.05 ou acima. Poderia ser só o 8 também. Pronto, aqui vai ser o... Final 1, 7. Aí esse Oracle está instalado Baixa, aqui numa máquina dentro da nossa rede local. Para conectar o Oracle tem que usar o IP barra o nome da instância. No caso da gente é XE e tem que usar maiúsculo. Assim como o nome do usuário também tem que ser maiúsculo, porque internamente o Oracle trata tudo com uppercase, né? Que são letras maiúsculas. Então é diferente da conexão MySQL, que é só o nome que é só o IP, no caso tem que colocar o IP barra extensão com letra maiúscula, usuário e senha também com letra maiúscula. Ok. A gente faz um teste aqui na conexão. Deixa eu ver aqui se está habilitado lá no... Essa máquina tá ligada? A gente colocou o IP errado aqui. Testar novamente. E aí alguma coisa, por exemplo, depois que ele tá com a conexão feita, Ronian, tem alguma outra dica do Oracle que ele pode fazer para agilizar esse carregamento de conexão, pode ser aplicado os filtros. Por exemplo, aqui eu vou usar um usuário que eu tenho. Pronto, aqui conectou. Só que se eu colocar aqui meu usuário, ele conecta bem mais rápido se eu usar o System, que o System pega todas as tabelas do... É porque o System ele vai pegar todos os usuários e todas as tabelas, né? Aí se eu colocar já no filtro o meu usuário específico... Ele já conecta bem mais rápido. E também dentro do script case a criação vai ser mais rápida também. Vai ser mais rápida. Porque eu já vi o pessoal reclamando às vezes que a geração com Oracle fica mais lenta, é isso? Essa questão de aplicar os filtros. Isso, porque o usuário pro Oracle é o esquema. Se você colocar um filtro para aparecer o esquema só daquele usuário, ele vai carregar menos tabelas, menos views, menos procedures. Ok. Então vamos lá. Alguma dúvida aqui do Oracle, pessoal? Vocês queiram fazer antes da gente passar para o próximo banco? O Celso perguntou se vale para a MySQL essa questão dos filtros. Sim, também. Ele pode fazer também só para o usuário específico. Sim. Que essa opção de filtro ela tem aí para todos os bancos. Vê lá no MySQL. Aí você pode colocar também aqui. Também. Porque no caso, como muitos clientes utilizam servidores para instalar o script case, o servidor disponibiliza o nome do usuário, underline e o nome da base. Ele pode colocar o nome do usuário dele, que só vai listar desse usuário. Principalmente quando são bancos grandes, com várias tabelas, com vários usuários, né? Isso. Ok. Beleza. Então vai agilizar tanto a conexão quanto depois dentro do projeto as conexões, que sempre tem essa comunicação, então essa questão vai agilizar um pouco. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre o Oracle? Ou alguma outra coisa aqui nessa parte? Qual é o próximo, Gustavo? SQL Server? Vai ser o SQL Server. Ok.
Então vamos lá, vamos passando por SQL Server, depois a gente vai voltando, se vocês tiverem alguma dúvida. A gente vai entrar aqui na documentação. E a documentação do SQL Server tá explicando lá, né, os tipos de conexão. Dá para fazer um resuminho daqui desses tipos, Gustavo? Aqui. No caso, as conexões Native CRV e Native SRV PDO, elas só funcionam no Windows, porque são nativas do Windows. Em outros sistemas, só vai funcionar a conexão MS SQL Server, que é habilitada no Linux, no macOS. E a ADO ela foi descontinuada em alguns sistemas por causa de incompatibilidade. Por exemplo, a partir do Windows 7, Service Pack 1, a gente não disponibiliza mais, porque só funciona em arquiteturas 32 bits e abaixo do Service Pack 1 do Windows 7. Pronto, para a gente conectar com a SQL Server, vamos utilizar o nosso manual, o nosso site. Aí você entra lá e vem aqui em conectando sua base de dados, selecionar SQL Server e vamos aqui utilizar o Native SRV PDO. Aí ele já vem aqui com o link para o download 64 e 32. No caso aqui vai ter que instalar os dois. Eu vou fazer o download aqui. É pequenininho, dá pra fazer agora. Enquanto faz o download, deixa eu falar aqui uma pergunta do Wagner. Ele disse se essa instalação do Oracle no Linux, basicamente o que é que muda? Tu comentou aqui agora há pouco, Ronian, mas fala novamente pro Wagner. Pronto, a gente pode te mostrar. A gente tem um tutorial aí no Oracle pro Linux. Sim. Abre aí, Gustavo. Habilitando o Oracle no Linux. Vai baixar normal. No caso, vai baixar o ponto .rpm de 32 bits. Aí a gente vai instalar um pacote chamado Alien, que é para poder fazer a conversão. No caso, se for distribuições baseadas em Debian. Se for distribuições baseadas em Red Hat, é só instalar normalmente. Instala. Aí a gente disponibiliza a extensão .so do Oracle. Só colocar lá na pasta de extensões do PHP e reiniciar a pasta. Ele já vai reconhecer. Ok. E aí esses caminhos aí estão ok, né? Pra ele usar. Sim. A gente só tá com um pequeno problema quando o Linux é 64 bits, porque ele não aceita pacotes 32 bits. Só que ele já tá vendo com o pessoal do desenvolvimento para gerar um instalador com PHP 64 bits para Linux. Aí como é que ele faria se ele tivesse 64? No caso ele teria que instalar o ambiente manual do PHP. No caso ele não pode usar o ambiente automático do script case, né? Teria que fazer o ambiente manual. Por enquanto, né? Mais alguma dúvida? Não, pode ir. Linux 106. É CentOS. CentOS é baseado em Red Hat. Pode instalar diretamente com o RPM. No caso não precisa instalar esse... Baixa aí, Gustavo. O Alien. Não precisa instalar o Alien. É só baixar o zip e... E na nossa base de conhecimento temos o artigo para instalação manual do PHP no CentOS 6. Tu recomenda que ele faça a instalação manual nesse caso? Se ele quiser utilizar o Oracle, sim. Apesar de que quando lançar a versão nova, vai vir com o instalador para já vai vir o instalador ok, né? Então, resumindo, Wagner, se você, nesse caso, quiser habilitar, o Ronian, com a versão 8, ele recomendou que você fizesse a instalação manual, ao invés de usar o nosso instalador. E aí lá no tutorial também tem um para você ensinando como habilitar o PHP. Mas aí naquele seminário que a gente fez, Ronian, também mostra mais ou menos, para ele habilitar o PHP, o Apache, tudo. Sim. Pronto. A gente tem um seminário lá, Wagner, mostrando a gente instalando o script case manualmente no Linux. E aí depois você vai só habilitar aqui, seguindo esse tutorial. Ok. Pode continuar, Gustavo. Beleza. Então, voltando para o SQL Server. Vamos voltar aqui, já fiz o download.
Pronto. Esse aqui são os dois arquivos do cliente que eu fiz o download lá no nosso manual. Eu vou instalar aqui primeiro de 64 bits. No caso, se você, quem já tiver, quando você faz a instalação do SQL Server, ele já habilita. Eu tenho um pacote visual aí, Visual Studio. Então, deixa eu ver aqui. Pode ser que ele já tenha. No caso, essa máquina aqui, ela já efetuou a instalação dos pacotes, porque É porque eu instalei um pacote Visual Studio. aí ele já Já. foi incluso aqui, já está habilitado. Então quem instalar, quem tiver com esse pacote instalado, já vai estar habilitado automaticamente aí no script case, né? Aí Se quem não tiver, vai só- ter que extrair esses dois arquivos aonde? Não, aqui ele instala normalmente. É um executável. Executável, instala primeiro 64, 32. Bem simples. E aqui no diagnóstico a gente vai acompanhando, né? Os que ele já habilitou ou não. Aí agora vamos simular uma conexão com o SQL Server. Nem sabia que ele já instalava tudo. Instala. E não foi nem o Microsoft SQL Server mesmo, né? O banco. Foi só o Visual Studio, foi? Foi. Porque o Visual Studio tem integração nativa com o SQL Server, que é a versão da Microsoft. Mas ele já baixa o banco também, né? Aí baixa um banco. Pronto, aqui o servidor que a gente vai simular a conexão aqui. Se fosse para conectar com esse da minha máquina, localhost funcionaria? Depende da configuração do banco. Se você configurar para ele conectar diretamente com o IP, ele vai funcionar o IP. Se não, tem que botar o IP / instância. Também do SQL Server, né? Sim. Então aqui a parte do caminho do servidor é igual ao Oracle. Ele coloca o IP barra invertida a extensão. Essa barra vai ser sempre assim ou depende do... Não, é sempre invertida. Ok. Pronto. Qualquer um Só para testar. Testa a conexão. Ok. Então a gente testou aqui uma conexão numa máquina aqui da nossa rede, tá ok. Alguma dúvida? Eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida. No caso, para habilitar, recapitulando, né? É só ir lá na nossa documentação. Tem lá o link para os arquivos. Deixa eu abrir aqui direto na documentação. Instalação, não. Acessando. Conectando com sua base de dados. SQL Server. E aí escolhe aqui, né? No caso a gente escolheu o SRV PDO para Windows. E aí ele traz aqui esses dois links. Você baixa os dois. Baixa os dois e instala. executa. Caso não tenha o... No meu caso a gente não instalou até o fim porque já tinha aqui. No final das contas eu tinha um pacote Visual Studio e aí ele já tinha habilitado. Alguma dúvida aqui nessa parte do SQL Server, alguma coisa do SQL Server? Tem alguma dica, Ronian, do SQL Server em geral, do uso do banco, alguma coisa que o Script Case, que otimiza, né, a utilização no Script Case? No caso, só o filtro mesmo. Que é O mesmo. a base de... Igual também o Mesma filtro, né? recomendação. Ok, então vamos lá. Qual a próxima aqui que você selecionou, Gustavo? Pronto, vamos habilitar agora o Informix. Eu vou fechar aqui a documentação porque pela nossa base tem um tutorial também. Para habilitar a conexão com o Informix vai demorar um pouco mais porque tem que instalar aqui o client e o processo é um pouco demorado. Aí aqui no final do tutorial tem o link do
da DLL, que vai ser adicionada lá nas extensões do PHP, e tem o client, um link para o download. Aí eu vou realizar a instalação aqui. De trabalho. Esse é aquele Primeiro, zip que o zip lá da nossa base, no tutorial, vai vir esse aqui, ó, esse arquivo aqui para você descompactar, você extrair. Aí vai extrair aonde? Aí Você mesmo. pode extrair em qualquer lugar e depois você vai instalar ele pelo terminal, pelo CMD. Aí no caso é recomendável você instalar num diretório fácil, né? Para não dar tanto trabalho para poder instalar lá. Eu vou instalar aqui. É melhor tu tirar, ele tem sempre problema com o acento ali no meu nome. Será que vai ter aí no CMD? Onde? Por conta desse caminho aqui, ó, tem acento. Às vezes ele não encontra lá. Melhor botar em outro diretório, não? Testa lá, qualquer coisa tu troca. Pronto. Pronto, ele extraiu aqui. Pronto, eu tenho que vir nessa pasta. Eu vou copiar aqui. Abriu. Pronto. Pronto, já estou dentro da pasta. Agora eu vou só instalar aqui. Aí o comando esse aqui, ó. Install client sdk.exe -i que tá aqui, Esse ó. aqui, Só né? copiar. Colar. Aí ele já vai iniciar. Ele já vai iniciar aqui o processo de executar. instalação. Aí qual é o que demora? Esse? O Informix ele demora um pouco para. No final dessa instalação aqui, só para lembrar, ele vai perguntar se vai instalar, se quer que instale o driver do DB2, que será o próximo banco que a gente vai habilitar. Aí só que é recomendável que não instale por aqui. Finaliza normal a instalação do cliente, do Informix, e depois faz o processo de instalação lá do driver do DB2, normalmente. Por quê? Porque esse drive aí, ele é um drive genérico para o DB2. Ele é mais indicado só para habilitar o Informix. Aí o DB2 a gente utiliza um client específico, que tem todas as correções para o DB2. Mas esse banco é muito pouco, assim, não sei. Eu já vi muita gente utilizando Algumas pessoas utilizam. aqui no mas- Brasil. Não, aqui no Brasil ainda não vi nenhum cliente, só internacional. E aí, com relação à instalação, alguma recomendação? Ele funciona direitinho na instalação automática ou recomenda melhor instalação manual? Não, ele funciona na instalação automática direito. Uhum. Aí só tem que se atentar a esse caminho, que ele coloca como padrão um caminho do Linux, que é /opt/bm. A gente tem que trocar aqui. Aí a gente coloca aqui cria uma pasta, né, na raiz, c/tbm Informix. Se for Linux, deixa aquele do mesmo jeito, né? E no Linux você escolhe a pasta na qual vai ser instalada. E FX. Pronto, copia. Aí você tem que, ao você colocar o caminho da pasta, você tem que copiar, porque quando você aperta OK, ele coloca o caminho default, o caminho padrão que estava antes. Aí você cola o que você criou agora, escolheu. né? Isso. Aí ele vai instalar corretamente. Aqui são todos os pacotes.
Aí no caso, por padrão, ele já vem todos selecionados. Next. O que é esse Informix? O que é que tem de bom nesse banco? Que é tão difícil de usar. O cara não vai usar nunca. É mais antigo ele, é? Ele é bem antigo, Informix. São mais para empresas de grande porte, que tem projetos antigos, que não querem migrar de banco. Em outras linguagens, aí tá migrando para PHP. Quais eram as linguagens mais comuns que conectavam? Antigamente seriam o quê? COBOL, Python, Assembly. E aí ele pode usar um banco já que tem lá e migrar tudo para PHP, né? E como é que se diz? Quando ele estiver criando os projetos no Scriptcase com esse tipo de banco, assim, com relação aos SQLs, ele pode reutilizar dentro do Scriptcase. No caso, se ele estiver fazendo em banco diferente? Não, ele está migrando um sistema, vamos dizer, sei lá, de COBOL para PHP. Se o banco for em Informix, ele pode reaproveitar. Reutilizar, né? Os SQLs. Os SQLs. Aqui eu utilizei uma senha padrão root. Next. Aqui aí, é só para finalizar o diretório. O Celso tinha perguntado qual a vantagem, né? No caso, não é questão de vantagem mesmo, como o Roniel falou, é um banco que se utiliza em sistemas com linguagens mais antigas. Então a vantagem é quando você tem, às vezes, um sistema, chega no cliente e o cliente quer migrar, né, de um sistema para PHP, para ficar web e tudo. Aí você não precisa converter o banco todo. Você pode, sei lá, se o banco for muito complexo lá, você simplesmente faz uma conexão no Scriptcase e cria as suas aplicações lá. Não precisa fazer o processo de migração, né, de banco. E aí o pessoal tem aquele VisualFox Pro, Ronian. Ali ele só conecta via o DBC genérico. Mas aí eu vejo o pessoal falando que é melhor migrar, né, mesmo para MySQL. Sim, porque o VisualFox Pro ele é um banco antigo já e tem algumas limitações comparado a esses bancos novos. Uhum. E aí continua, aí Pronto. vai instalar, né? Aqui começa a instalação. Aí ele demora também? Uhum. Com relação a... Deixa eu ver se a gente tem... Depois desse vai mostrar o... DB2, né? Deixa eu voltar aqui para o Scriptcase. E aí MS Access a gente não colocou, porque aí a conexão simples, né? Tem alguma coisa, Ronian, específica do MS Access? É só colocar o caminho aqui, é só IP ou tem extensão também? Não, tem que baixar e instalar um executável o patchzinho lá no... o patch do... Do que? Esqueci esse nome. Mas tem no nosso manual. É pra habilitar a conexão do Access. Só colocar o driver dele lá, né? Eu lembro. Deixa eu botar aqui. E o MySQL é aquele que a gente sempre trabalha aqui, né? Não tem, a conexão é bem simples. E aí tinha uma pessoa na semana passada que tinha pedido pra gente falar de SQLite também, Ronian. Eu queria que tu comentasse. Ela não tá aqui hoje, mas aí eu prometi que ia enviar o vídeo pra ela quando a gente fizesse. Como é que funciona a conexão com o SQLite. O SQLite mostra aí, esse daí é do Access, né? Tá em inglês esse. É melhor acessar o manual. Access. Eita. Pronto. Esse Access Database Engine. Como é? Tem que instalar esse Access Database Engineer. E lá coloca o caminho normal, o IP. Depois que instala o engine, esse aqui, vem aqui nas fontes, né? Sim, a empresa criar o driver.
É preciso criar uma base de dados ODBC, né? Uma fonte de dados, para ele poder realizar a conexão. E adiciona aqui. Pronto. Mas Access é melhor converter para usar o conversor do MySQL. Converter para MySQL. Aqui, esse aqui é o drive que ele precisa. MDB. Assim. Tô com uma dúvida aqui. Teria um projeto de ao gerar as app, o script case já criar por default os procedures e as views. Não, a procedure view você cria no banco. Mas aí no script case ele já reconhece, né? Quando faz a conexão. Ele reconhece que possuem procedures e views. Aí você Pode usar, né? pode usar nas aplicações. No caso, o script case não cria. Ele só a criação é feita no banco, ele vai só reconhecer para você usar nas aplicações. Isso. As views ele aparece ali na própria conexão e a procedure. A procedure, no momento a gente só reconhece do SQL Server e Sybase, que quando você vai criar uma aplicação, escolhe ele a conexão, aparece ali, aparece né? a aplicação procedure. E os outros? Os outros você pode usar as macros, né? SQL, select e lookup. Entendi. E aí quando é esses que tu falou, Sybase e qual é o outro? O SQL Server. Aí ele já aparece ali nas tabelinhas, né? Quando você lista as tabelas. Isso. A view aparece sempre, eu já sempre vejo as views, quando você tem, ele, acho que para todos aparece. Aparece. Para quem tem MySQL, tem que comprar uma licença para se conectar com SQLite. No caso, tem que migrar para... Deixa eu ver se a Professional conecta. Tem um site aqui. Não tenho certeza se a Professional... Aliás, se eu sei que o ODBC é só na Enterprise. A gente não tem, porque o ODBC, como é uma camada de conexão, ele teoricamente pode conectar com qualquer banco. Então a gente só tem ele na Enterprise. Mas o SQLite tem aqui, ó. Se você tiver a Professional, ele já conecta. Então, o Professional ou Enterprise, né? Ou Small, no caso. Depende do acordo que vocês têm aí de compra. Mas aí na Professional ele já aparece aqui. Deixa eu ver se terminou aqui a instalação do nosso... Terminou? Pronto, essa parte que ele pergunta se quer instalar o drive do... Aí que ele pergunta se quer instalar o drive do DB2, né? DB2. Aí você diz não, e habilita de outra forma depois. Isso. Ok. Pronto. Aqui finaliza. Pronto, depois disso, deixa eu entrar aqui no tutorial. Aqui é o processo todinho que eu acabei de fazer. Aí você vai precisar... Pronto, aqui ó, selecionar não, instalar cliente correto. Que o tutorial vai ser o próximo que a gente vai seguir. Depois disso tem que colocar a DLL lá na pasta de extensão do PHP. No caso, como a gente está trabalhando com um ambiente automático, a gente vai lá no diretório da pasta do script case. Deixa eu ver aqui. Netmake. E esses DLLs, quando a gente está num servidor compartilhado, é esses que ele não pode colocar lá, né? Eles ficam negando acesso, né? De fazer modificações no arquivo de PHP. Do PHP. Pronto, eu vou colocar aqui na pasta de extensões. Eu vou pegar o arquivo. Componente, PHP, extensões, né? XT. O arquivo está aqui. É esse aqui. Aqui tem um link também para download aqui, no final do tutorial. Para fazer o download desse DLL, né? Uhum. Aí adiciona lá na pasta. Pronto. Depois disso, tem que vir aqui no php.ini. Deixa eu colocar aqui. php.ini. Extensões. Aqui é só para me ajudar a encontrar aqui
parte de extensões. Primeiro eu vou verificar se a extensão já existe e se está comentada. Se ela estiver comentada, é só tirar o comentário. Se nem existir e nem tiver comentado, é só adicionar aqui. Eu vou pegar aqui o nome da extensão e adicionar aqui. É para eu saber se ela já está aqui, eu dou um Ctrl F. No caso ela não está. Eu vou adicionar ela. Salvo. Pronto. Agora é só reiniciar o Apache e testar a conexão. Vou iniciar mais uma vez. Deixa eu ver aqui. O Joelton comentou hoje é somente sobre banco de dados, não é isso? É isso mesmo, Joelton. A gente está fazendo um overview aqui de todos os bancos, mostrando como habilitar. Aí se tiver dúvidas também aí sobre bancos, pode colocar. Pronto, já iniciou. Vou fazer o teste agora da conexão com o Informix. Primeiro eu vou verificar no Diagnósticos, se ele está habilitado aqui. Pronto. Habilitou? Está habilitado aqui. Ok. Pronto, a gente não vai testar porque a gente não tem a base, tá ligado? Acho que tá em manutenção. Ok, entendi. No caso a gente já terminou, já habilitou, né? Mas a gente não tem o banco instalado aqui. No caso é o servidor que está em manutenção. O servidor que ele está instalado não está disponível. Mas aí quando ele está aqui já habilitado, como a gente falou, no caso lá na tela de conexão, Ronian, vai ter que colocar a extensão também, como SQL Server Oracle. Não, no caso é só o IP. O IP e a porta. O IP e a porta. É IP, vírgula, porta. Vírgula, porta, ok. E aí, como é um banco também pouco usado, pessoal, qualquer dúvida, se forem utilizar esse banco, podem comentar aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa, Ronian? Tem algum outro banco? DB2, né? Falta o DB2. Ok. Tem uma sugestão. Deixa eu ver aqui. O Joelton falou, uma pergunta quanto ao banco. Fiz o uso de guardar o arquivo no banco MySQL. Quando tento fazer acima de 5 megas dá erro. Tentei aumentar no PHP ini, mas continua com erro. A importação? No caso, ele falou assim, fiz o uso de guardar o arquivo no banco. Acho que naquela parte do script case, ao invés dele guardar só o nome, ele guardou também o arquivo, o binário, né, no caso. Ele tem que verificar. Aí tá dando erro. Ele tem que verificar a diretiva do payload max file size do PHP, lá no php.ini, e verificar também se o banco está aceitando arquivos maiores que 3 megas, 4 megas. Tu sabe onde ele verifica aqui no deixa eu ver, cadê? Abre o php.ini. Abre aí pra... php.ini. Só pra gente mostrar onde ele vai ver esse... Porque esse... Como é? Máximo file size, ele serve pra outras coisas também, né? Isso. É aquele que vai ser de acordo com a capacidade da máquina, né? Do servidor. Ele pode colocar aí o limite e a capacidade do... Ele pode colocar o que tiver de espaço em disco no servidor dele. No caso meu aqui tá 512, verifica também o teu, ele colocou 128 mega, e aí no PHP ini. Ele verifica também o post max, post underline max. Pronto, esse post max size também ele influencia. E no banco ele tem que ver também... Ele tem que ver o limite que o banco aceita de upload para armazenar arquivos, né? Aí ele tem que ir na configuração do banco. No caso MySQL ele tem que ir no arquivo my.ini. Tem MySQL aqui. Não, é no C, né? Abre lá.
Eu tenho mais que ele aí. Ele vai ter toda a configuração do banco. Ele pode configurar aí. Aí tá aqui, né? É 128 MB no meu. É esse não. Full size. Mas também vai depender do banco, né? Dele lá. Tem uns aqui, 2M, 2M. Aí ele tem que verificar a configuração feita lá no banco dele pra aceitar os arquivos. Sempre essa questão de guardar os arquivos no banco, não sei, é uma boa opção. É sempre melhor botar separado, né? Porque se tiver esse problema de tamanho. É sempre bom utilizar o payload de nome de arquivo, né? E aí no banco só fica o nome e o arquivo é salvo em algumas pastas do servidor que é configurado. Ele pode colocar até separado, né? Em outro. Se ele fazendo a publicação manual, ele pode configurar lá uma pasta separada que tenha mais espaço, né? Até porque para fazer consultas no banco ficam mais lentas por causa do tamanho do arquivo. Essa questão de se os arquivos estiverem muito grandes dentro do banco, pode ser que afete na velocidade da aplicação também. Ele disse que não tinha visto dentro desse arquivo do banco, ele vai verificar para ver se melhora. E aí depois você dá um feedback. Então, teve uma sugestão aí também. Deixa eu ver aqui em cima. Deveria liberar para quem tem o MySQL conectar com o SQLite. Essa daqui eu, como comercial, não vou implementar não. Mas aí, pronto, o SQLite realmente é um banco que devia estar para todos, né? Seminário sobre como montar um ambiente e uma VPS para que nossos clientes possam acessar nossas apps. No caso, essa configuração não tem participação do script case, a configuração do servidor, que é da máquina que está hospedando os arquivos. Que aí ele vai abrir para o cara entrar lá. A VPS seria uma rede segura, virtual, que ele configuraria um IP na rede e conectaria de qualquer lugar com aquelas credenciais. Vou pedir para Federico fazer, o Federico deve saber. E ele, no caso, se ele tiver o script case online, num hosting, né? Também vai facilitar, né? Para ele mandar os arquivos para os clientes. Sim. O cliente para poder acessar lá, porque como vai estar online, é uma opção também, né? De configurar um VPS ou instalar num servidor web o script case. Faltou só o DB2, né? Para terminar. Mostra o SQLite antes do DB2, só pra gente... Que o DB2 vai ser só habilitar também, né? Porque ele perguntou sobre o SQLite, não foi? O que o SQLite? Como conectar? Como conectar? É só o caminho do arquivo. Mas a mulher não sabia. No caso, quando ele já vem aqui. Aí, o SQLite não é um banco de dados em si, né? É só um... ele guarda em arquivos. Aí, no caso, você teria que ter um gerenciador pro SQLite. O Firefox aqui já tem, né? O gerenciador. O SQLite Manager. Aí você colocaria esse arquivo .db ou na pasta do script case, é uma pasta que você deseje, e realiza a conexão. Informa aqui, ó. Só o caminho completo e conecta. No caso, o caminho de onde está o arquivo no computador, né? Isso. É como... Quando vai baixar os samples, E aí, geralmente a gente bota aqui, deixa eu voltar lá. Porque aí a gente, quando vai baixar algum desses samples que a gente tem aqui, o banco de dados que o script case usa padrão é o SQLite. Ele já abre aqui. Já fica lá no conf, né? Aí no caso ele guarda dentro do próprio diretório do script case, mas aí pode ser em qualquer outro lugar do computador, né? Aí é só botar o caminho do arquivo .db no final para ele reconhecer e conectar. Não tem... Beleza. Ok. Aí como eu havia falado antes, não vai dar pra testar mesmo a conexão com o Informix. Deu pra ver que ela ficou habilitada, mas não vai dar pra testar aqui na hora no projeto porque... tá indisponível, né, o servidor. Aí ficou faltando DB2, ok. Ainda tá não habilitado aqui. E o DB2 é o da IBM, né? É muito utilizado, Unia? Também não. Não muito.
São mais para aplicações específicas, clientes específicos que utilizam Só tive um cliente, cara. o DB2. servidor da IBM, que é o S400. Pronto, eu vou fechar aqui. Eu vou deixar aqui no tutorial do DB2. Ele é bem simples. No caso, segue a mesma lógica do Oracle, instalando um cliente de 32 bits. Então, no caso, eu já tenho aqui ele. Já tinha baixado. Já né? tinha baixado. Primeiro instalar o cliente. 32 bits. O PHP 5.6 é 32 também? Para o Windows, não. Para o Windows já é 64. Não, no caso para o Windows é 32, vai continuar com 32. E para Linux é 64? Para Linux 64 bits ele vai ser 64 por causa dessas conexões, né, de Oracle, DB2, para poder habilitar no ambiente da gente. Ah, e aí se ele sendo 64 já vai habilitar automaticamente? Não, a gente instalando o cliente e Isso é utilizando as extensões, as compressões. Porque hoje tem que ser instalação manual, né? O Wagner perguntou só uma dúvida, um pouco fora, né, do tema do seminário, mas sobre a gravação de imagens no arquivo. Tem algum vídeo ou seminário? Tem sim, a gente fez um seminário sobre publicação, acho que foi até com o Onian, não foi o Onian? Sim. Que a gente falou publicação avançada. Lá na nossa página de vídeos tem lá um vídeo. E a gente fez também sobre multi-upload, que a gente falou sobre isso também, foi com o Leno. Ele mostrou como trabalhar com aquele campo tipo multi-uploads. A gente deu algumas dicas também de arquivo lá, de onde guardar e tal. Eita, e hoje é dia dos namorados, né? Já compraram os presentes. Já. É quase feriado, não tinha quase carro na rua aqui em Recife hoje. Todo mundo aproveitando. E aí na próxima semana a gente vai ter seminário normal e acho que vai ser já o do contigo, do boleto. A gente vai refazer aquele do boleto bancário, né? Concluir aqui. Pronto. Terminou a instalação do cliente. Agora adiciona a extensão Lá dentro do PHP. lá dentro da pasta XT PHP. Porta. Adiciona a extensão aqui e no php.ini também coloca lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Sobre o seminário de controle de estoque, como ficou? A gente vai continuar depois criando aplicações nele. Porque aí a gente agora fez esses que o pessoal tinha lá na parte de sugestões, o pessoal tinha mandado pra gente, a gente colocou esse do boleto e o outro que é de compensação bancária, que a gente vai fazer depois do São João. E aí, julho, se sair a V8, a V8.1, a gente vai começar a mostrar já as funcionalidades e mesclando com outros seminários também. Iniciar o serviço do Apache. Ok. Só para concluir aqui, terminei de adicionar a extensão lá no arquivo do php.ini e agora eu vou reiniciar o serviço do Apache. Então, basicamente, baixar lá o client, incluir a extensão dentro do arquivo. O processo foi igual para todos, assim, né? O Oracle, esses mais... o Joelton disse que queria usar SQL Server, mas está achando o Alô um pouco salgado. Vai falar pro pessoal do... Eu também sou suspeita. Mas aí tenta um descontinho lá, quem sabe, né? Fala com o Ronian, que Ronian
Tem uns contatos. Então, pessoal, vocês têm dúvidas? A gente já está aqui passando, né, do tempo. Bacana que a gente conseguiu fazer, apesar do nosso problema técnico. Peço desculpas aí, mas eu vou renderizar o vídeo e mandar para todo mundo que participou, independente de quem veio. Tá? Que eu sei que vocês tiveram problemas aí no áudio, no começo. Cria um projeto. Além do diagnóstico, ele listou como não habilitado. Mas se a gente for no script case, está habilitando. Aí seria o mesmo conceito que tem do banco SQLite. Que o diagnóstico pode estar procurando o nome de uma extensão, um php.info. E a gente habilitou outra. Habilitou outra. E se você for na conexão DB2... Esse é o mesmo problema desse aqui, né? Ele fica tentando, ele vai dizer que a extensão não está carregada. Aí se você for na conexão DB2, ele vai estar com DB2 habilitado. Ah, só porque essas outras duas ele está procurando uma outra extensão, né? Ele está procurando outra extensão. Aí é só corrigir na interface e ele habilita. Beleza. Ok. Vamos testar? Tem aí para testar ele instalado? No momento não. Também tem não. Mas aqui ele já tá. Só falta colocar o esquema usuário e senha. Ok. Eu acho que foi bom, a gente mostrou aqui todos, né? Pelo menos a parte do client, que gera muita dúvida no suporte, essa questão dos bancos. Espero que esse vídeo possa ajudar. E se vocês tiverem dúvidas também, problemas de conexão, isso aí é uma coisa que a gente sempre dá suporte aqui, independente, tá certo? E depois eu vou postar o vídeo para vocês reverem se tiverem alguma dúvida, se precisarem usar algum desses bancos no futuro para algum projeto de vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma última pergunta. O Wagner, obrigada, Márcia, vai ser muito útil com relação à conexão Oracle. Ok. Obrigada, Wagner. Então acho que é isso. Alguma coisa, Ronian? Não, agradecer a participação do pessoal. Agradecer Obrigado também. aí. Obrigada, Ronian, Gustavo, Obrigado por por terem assistir. vindo. Hoje foi quase uma conferência, Espero né? ter ajudado. Ajudou sim, ajudou sim. Então, pessoal, muito obrigada. Desejo um bom dia para vocês. Bom dia dos namorados, aproveitem. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Isso aí, ó, do BB2.